bem-vindo a mais um Pod Empreendedor, o podcast que resolve as dores dos empresários. E hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que veio direto de Orlando para gravar esse podcast com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz Carvalho, ele que é mentor especialista em comunicação relatória. Meu amigo, é um prazer estar recebendo você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Ô Zé, obrigado, viu? Prazer é todo meu estar aqui nesse podcast aí para empreendedor. Eu que empreendo há anos, sei que o empresário, o empreendedor no Brasil enfrenta muitas dores, muito desafio. Tem que ser herói para empreender aqui no Brasil, viu? Show. E aí a pessoa tá chegando ali agora, ela deve estar se perguntando o que comunicação e oratória, o Oséias, toda vez que traz aqui um podcast, ele resolve para resolver uma dor do empresário. Exato. A gente sempre traz aqui pautado nisso. E a pessoa tá perguntando, comunicação e oratória, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem alguma coisa a ver? A pessoa não entender disso atrapalha em alguma coisa? Como que funciona isso? Explica melhor pra gente. Mas tudo a ver. Aqui em todo negócio, quem que é o melhor vendedor? É o dono. Repare, quando você vai no lugar, às vezes está com dificuldade ali de negociar, seja que for um carro, um serviço, chega o dono do negócio, aquela pessoa que fundou, aquela pessoa que idealizou o negócio. Quando ela fala, ela transmite uma paixão na comunicação dela, na fala, que ela resolve tudo. Então não basta também você ser o fundador se você também não tem a origem, saber falar sobre o seu produto. Então comunicação é tudo. Então você tem que saber falar tecnicamente, tem que saber falar comportamentalmente do produto para dominar. É tudo. E aí, questão de vendas, você entrou num assunto aí, e empreendedor tem que ser vendedor, o que tem assim, o pessoal fala assim, tem fulano, tem dom da venda, tem o dom da comunicação. Isso se eu nasci com o dom da comunicação, eu fui sortudo ou tem como desenvolver? Isso, como que funciona isso, essa questão tipo da comunicação? Por que tem gente que fala melhor do que outra pessoa? Já nasceu com ela ou desenvolve? Tudo treino, tudo treinamento. Eu, por exemplo, hoje me considero um grande comunicador, falo bem, grande vendedor, fui tricampeão mundial de vendas em 2 empresas diferentes, com negócios completamente diferentes. Sim, repete de novo. Tricampeão mundial? Porque era uma empresa mundial, uma empresa chilena que atuava no mundo inteiro. Ela tinha filiais no Brasil, filiais na América do Sul e filiais na Europa. Então, de todos, eu fui campeão de vendas 2012, 2013. É um campeão mundial. Então, tem só para abrir aqui um parênteses. Então, você tem propriedade no que você está falando realmente. Porque às vezes a pessoa vê, tá falando na internet, tá falando isso. Não, eu trouxe aqui para falar para vocês hoje alguém que tem propriedade no assunto para falar. Exato. Então, foi uma parte de venda de serviço. Depois, fui vender um outro serviço, em 2019, que já era um produto financeiro. Também uma empresa com sede em Miami, também na Europa, também no Brasil, fui campeão mundial também, o que mais vendeu. Já era um produto financeiro, na área de criptoativos. Então, eu era um péssimo vendedor. Pensa um vendedor ruim, Oséias. Você foi mal atendido? Já teve aquele vendedor que você já entrou na loja e você perdeu a vontade de comprar? Parece que ele tá com raiva que você entrou ali, tá no balcão lá assim, bom dia. Sim. Bom dia. Só responde o que pergunta. Comecei a vender com 17 anos. Aliás, tentei começar a vender, né? Porque eu não conseguia vender. Eu era muito ruim, eu era péssimo. E foi muito tempo assim tentando vender, porque eu queria alguma coisa que só dependesse de mim. Eu não queria desde cedo, isso já estava já no meu coração. Ter um trabalho onde eu pudesse fazer o meu salário. No começo, quase não fazia salário nenhum, porque eu era muito ruim. Então o que eu fiz? Resolvi estudar. Então eu lembro que com 19 anos, falei, chega. Estava tendo uma praia em Cabo Frio. O pessoal todo ia para a praia. Falei, não, eu vou ficar aqui hoje lendo um livro de vendas do Eduardo Botelho. O livro nem era muito bom, não, mas dava umas dicas boas. Dali em diante, eu li toneladas de livro e depois de alguns anos me tornei muito bom em vendas. Então você perguntou se é dom? Nada de dom. Para eu chegar nesse nível de vendas, foi muito estudo, muito treinamento. Fiz 30 treinamentos de vendas, entre palestras, né? Entre mini treinamentos e treinamentos mesmo, fora as palestras. 30. Então tem que treinar. Tem que treinar. E aí a gente tá falando de vendas e às vezes a pessoa acha que é só o vendedor ali. Eu tiro por mim, eu tinha um desafio muito grande, mas eu tinha vários bloqueios, principalmente necessidade de aprovação, eu não conseguia falar de maneira alguma. Eu ia falar, e eu perdi grandes negócios quando eu abri minha empresa, porque eu não conseguia. Eu ia falar com uma pessoa para fechar um negócio ali, às vezes a venda já estava pronta, era só tirar o pedido. Só que eu começava, eu não conseguiria, e eu já oferecia desconto, falava demais e já embolando tudo. E às vezes a pessoa ela acha que é só vender, mas na verdade atrapalha em tudo, né, a comunicação, né? Se você não souber fazer uma boa comunicação, né? Exatamente. Vendas é comunicação pura.
Então, por exemplo, nesse seu exemplo aí, o ideal seria não comunicar. Ficar, ó, caladinho, esperando, porque isso é uma técnica de vendas também, Mas que é treinável. é insegurança? O que seria? Porque a pessoa, por exemplo, ela quer resolver, ela não tem a técnica ali, ela quer falar, ela quer resolver, ela quer colocar na mesa e acaba atrapalhando. É a insegurança que traz para a pessoa, o fato de não ter um treinamento, o que seria? Você sabe quantos livros um vendedor brasileiro lê por ano, em média? Se pegar a média, acredito que no máximo 0,7 livros um vendedor. 0,7. E aí um cara desse, ele quer chegar numa situação dessa e quer ser um fechador de venda campeão. Como? Se ele não treina, você tem preguiça de vender. Ele não está lendo nem 10% de um livro por mês. Isso é absurdo. Então é claro que vai gerar insegurança, porque ele não tem treinamento, ele não tem preparação. Ele não tem um método. Eu estava assistindo com a minha esposa outro dia uma série Netflix de uma agente da CIA. E ela tomando tiro de tudo que é lá, todo mundo tentando matar ela e tal. E a mulher numa segurança, numa postura. Eu falei, gente, a gente comentou, como que essa mulher consegue ser tão segura? Treinamento. Ela é extremamente treinada pela CIA para saber lidar com situações de extremo pânico, extremo desafio. Treinamento. Aí o cara não treina, ele vai patinar. Ele vai... Não vai ser nem tirador de pedido. Hoje não adianta ser tirador de pedido. Você não consegue mais. Esse é um grande desafio que eu vejo, principalmente da grande maioria, principalmente os pequenos empreendedores hoje no Brasil, né? Que é o quê? A pessoa hoje, se você vai fazer qualquer faculdade, você é médico, você é advogado, você qualquer área, ele tem que estudar no mínimo 4, 5, 6 anos, depende até mais, para, né, tirar alguma certificação, e aí para começar a ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais, e aí vai, né? E às vezes o vendedor, ele já tira um salário muitas vezes muito maior do que uma pessoa que fez 5 anos de formação, só que ele não fez nenhum treinamento para isso. E aí o próprio dono da empresa, ele quer tirar, muitas vezes, e tira, né, um salário muito maior do que uma pessoa que fez uma certa formação, só para abrir esse parênteses aqui, só que ele não estudou 5% que aquela pessoa estudou. E aí eu vejo isso, a pessoa hoje não estuda para ser empreendedor, não estuda para ser vendedor, não estuda. Ele quer abrir um negócio, para fazer medicina tem que estudar 6 anos ou mais. Mas para abrir um negócio eu posso chegar aqui amanhã, colocar uma placa e abrir um negócio. Esse eu vejo que é um grande desafio, né? Hoje, precisa estudar. Precisa estudar. O que você acha hoje que está ligado a essa mentalidade? A pessoa não tem uma cultura hoje que ensina isso no Brasil? Por que hoje as pessoas só chegam e abrem um negócio? Falta cultura. O Brasil não tem essa cultura muito de ensino. Você vê, a Argentina, ela está recuperando agora, mas é um país que tinha muito mais livraria por metros quadrados, livros lidos por habitantes, do que o Brasil. 3, 4 vezes mais. Eu cheguei na palestra, dei palestra uma vez numa cidade do Pará, Marabá, se eu não me engano, um treinamento lá de 2 dias, não tinha uma livraria na cidade. A única que tinha, se eu não me engano, é Siciliana ou Cultura, tinha sido fechada alguns meses atrás. A gente teve que levar livros nossos, eu e minha esposa, para as pessoas terem acesso. Mas por que quebrou? Porque não tinha procura. E por que não tem procura? Porque não há interesse, não há incentivo. Desde cedo a pessoa é desestimulada. E agora com essa questão de rede social, que nos emburrece ainda mais e deixa a gente com preguiça, é tudo ali, né? Você fica ali com o cérebro mais preguiçoso mesmo. As pessoas buscam menos. Aí está caindo a taxa de leitura. Na verdade, as pessoas estão lendo mais, mas lendo mais besteira, que é mensagem de WhatsApp, coisa. Mas a leitura de verdade, ela caiu. Exatamente. Você falou aqui no início que você leu mais de 30 cursos. Não, você fez. Não, de livro, se eu colocar aqui, Oséias, nessa sua belíssima sala de podcast, se eu colocar do chão até o teto, passa do teto. Eu já fiz esse cálculo já. De livros deitados, de vendas. De vendas. Teve uma vez um treinamento de vendas para... esqueci, uma empresa de lojas, de relógios, uma empresa de relógio, lembrei, Eto Relógios. Eu distribuí quase 30 livros meus lá que eu já tinha lido de vendas para eles. Teve gente que levou 2, 3 livros. Só nessa loja. E aí, tanto que eu já li. A pessoa está assistindo a gente agora, ela nunca leu um livro na vida. E ela fala, então, eu vou desistir de vender, porque para mim fazer 30 cursos hoje eu não quero. Não faz sentido para mim, eu vou ler tantos livros. Hoje precisa de ler. Eu sei que para melhorar a gente tem que estar em sempre busca contínua. Mas hoje ela teria que fazer 30 cursos ou existe uma forma de encurtar esse caminho hoje? Claro, dá para encurtar. Por exemplo, vamos trazer para a oratória. Certo. O que eu fiz na oratória? Oratória eu fiz 9 cursos bons, fiz curso com Roberto Inhachique,
A gente fez curso com falando os grandes que o pessoal conhece. O dono da KLA, que é a maior empresa de promoção de palestrantes do Brasil, sabe? É Lopes. Alguma coisa Lopes. Que ele faz palestras no Brasil inteiro. Os grandes eventos são dele. Sim. Também na IBC, com o próprio Zé Roberto Sim, Marques. Conheço. O que eu fiz? Eu descobri, de todos esses cursos, que existe um óleo, existe algo que você pode ensinar em menos tempo, porque o que eu gastei em treinamento, se somar, dá mais de 60 dias. As pessoas não vão ficar 60 dias numa sala de aula. Sim. Mas eu, em 2, 3 dias, consigo resumir e a pessoa sair um grande palestrante. E isso dá para fazer em vendas também. No meu treinamento de vendas, consigo pegar as melhores técnicas que eu aprendi nesses 30 cursos. E, para falar a verdade, nesses cursos todos aí, a maior parte você pode descartar. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir aplicar. Não é aplicável, é muita teoria, é muito papo bonitinho, mas na prática, não vende nada. Então eu peguei o que funciona. Porque como eu sou vendedor, desde os 17 anos eu pego e coloco na prática, então eu sei o que funciona. Então, se a pessoa procurar o treinamento correto, o treinador correto, ela vai encontrar, se ela tiver sorte, algo que ela vai ganhar tempo e dinheiro, em menos tempo resolve, mas ela tem que ter esse mínimo esforço. Entendi. Você falando dessa área de venda, e isso é importante, às vezes tem pessoas que até chegou a fazer um treinamento, mas como é um treinamento que não é aplicado, né, é muita teoria e prática. O que eu, como empreendedor, preciso é algo que eu vejo hoje e amanhã eu coloco em prática na empresa. Exatamente. Eu não tenho esse tempo para ficar e para buscar, né? Eu preciso de algo rápido. Tô falando como a pessoa que está assistindo a gente. E você falou em vendas, né? Tá falando de comunicação, mas abriu um parênteses aqui. Tá ligado, né? Tá ligado. E é a sua área também. Hoje, o que eu vejo também um grande desafio, e eu quero ver se você tem essa mesma visão. Vendedor é tratado, entre aspas, como, tipo, eu tenho uma empresa. Não, eu me procuro em contratar um bom técnico, uma boa secretária, um bom gerente, mas vendedor a gente acha em qualquer lugar. A gente vê falando muito disso, vendedor você troca e tal. E eu vejo que o pessoal não tem hoje muito time de venda, não é de montar time de venda, é um negócio mais assim. Você tem essa visão, você que já passou por tantas empresas, que as pessoas não levam tão a sério o vendedor montar uma equipe de venda dentro de uma empresa, como se ele não tivesse a importância, e eu acredito que até mais do que outros cargos dentro da empresa? Não, os grandes empresários não têm essa visão. Mas falando para pequenos empreendedores hoje, voltando... Se a pessoa pensa assim, ela está fadada ao fracasso. Porque o que vai fazer o sucesso no negócio dela é o vendedor. É o vendedor. Quem que vai colocar dinheiro dentro do caixa? É o vendedor. Então, hoje, por exemplo, existem formações de closers, que é aquela pessoa que é só o fechador. Existe formação específica de SDR. SDR é aquela pessoa que esquenta o cliente. Então, hoje eles desmembraram os vendedores em partes para facilitar o processo e otimizar o processo, né? A pré-venda, tem o fechador, tem também o social seller, que é uma profissão super nova também em vendas. Estou falando das novas tendências e novidades que você sabe. Social seller é aquela pessoa que vende só pela internet, só capta clientes pela internet. Por exemplo, no seu podcast aqui, você pode e cabe muito bem você contratar um social seller, que é uma pessoa que vai pesquisar no Instagram, por exemplo, aquelas pessoas que têm perfil na região oeste aqui de São Paulo, que é onde fica o seu podcast, de virem aqui no seu podcast. Social seller. Antes não tinha isso. Mas o empresário que tem a visão, ele vai contratar essa pessoa. Por exemplo, aquela empresa Green de concorrente do Hotmart. Sei. Hoje ela tem mais de 27 social sellers, pra ter ideia. 27. Sabe o que eles falaram pra mim? Segura aí, Hotmart. Esse ano nós te ultrapassamos. Caraca. Só por causa do nosso time de venda. Então já tô dando uma dica pro Hotmart. Por que ele talvez perca o primeiro lugar que sempre foi dele na área? Porque eles estão investindo em comunicação e vendas. Comunicação e vendas. E hoje aqui, o nosso público hoje, a gente pega muito hoje o médio e o pequeno empresário. A pessoa ali que tem de 10 funcionários, tem ali 5 funcionários na empresa, geralmente o pessoal que acompanha a gente. Às vezes a pessoa começa a ver a gente falando, né, vários tipos de vendedores. Hoje, o que eu precisaria hoje, falando para o empresário que tem um... Não é Green, não, é QIFI. É QIFI, gente, estou consertando aí. Tem a Green também, eles estão trabalham muito forte com high ticket, mas é QIFI. Se não passaram, já deve estar passando. Não, tá passando já. Porque eles estão bem mais novos que o Hotmart. Desculpa te interromper, só para não... Eles têm um podcast que esse podcast deles é top. Eu acompanho todos os episódios lá, é muito bom.
E recomendo. Vai lá. O cara tem ali, a pessoa tá assistindo a gente, ele tem ali menos de 10 funcionários hoje na empresa. Ele teria talvez disponibilidade de ter 3 na área de vendas, 2 pessoas na área de vendas. O Sim. que você recomendaria para ele hoje, para ele montar esse time de vendas? O que ele precisaria? Ter uma de cada pessoa? O que dá para fazer hoje para começar a ter resultado? Aí depende do negócio. Tem negócio que não cabe um SDR, né? Não cabe um social seller, porque tem negócio que o vendedor faz todo o processo. Certo. Agora, a regra é, seja lento para contratar e rápido para demitir. Então, o que eu recomendo para ele é o seguinte, busca de todas as formas o melhor profissional possível, não pague pouco, pague bem, porque o vendedor é o seguinte, dá um salário para ele de 2.500, o concorrente oferece 2.620, esse 120 ele pode ir embora. E esse vendedor pode ser um grande talento que você está perdendo por causa que você não quis pagar um pouquinho a mais. Então, contratar com muito critério. Agora, deu errado, demite rápido. E pagar um valor assim que o vendedor consiga fidelizar. Só que as pessoas não ficam só por dinheiro. Aí que tá. Porque as pessoas, geralmente, elas não cancelam o relacionamento. Se ela está numa empresa que, principalmente, ela sente que ela está aprendendo, que ela está crescendo, que ela tem, principalmente, um bom relacionamento com o gestor direto, dificilmente ela sai também. Então, é claro, salário tem que já é colocar emocional, tudo. já entra mais... Também. Tem que colocar tudo, claro. Alguns vão olhar mais dinheiro, outros vão olhar relacionamento, mas de cada 3 pedidos de demissão, Oséias, 3 vezes que a pessoa pede para demitir, quer ir embora, 2 são por problemas diretos com o supervisor direto, com o primeiro chefe dela, aquela pessoa que tem o primeiro contato. E isso tem alguma coisa a ver com comunicação? Opa! Uma comunicação que não foi assertiva, direta? Totalmente. E as pessoas não se dão conta disso, não investem. E eu falo por mim, vou falar de um caso meu de fracasso, quando eu abri a minha empresa de treinamentos, em 2007. Como eu era novo, e eu estava contratando pessoas da minha idade, assim, eu queria impor respeito. Sabe o que eu fazia? Batia na mesa. Cadê as metas, pô? Resultado, o pessoal fugia. Eu não entendia porque as pessoas não voltavam para trabalhar. Por que a pessoa não voltava só porque eu batia na mesa? Não tinha relacionamento. Eu fui investir mais em relações humanas, fui entender mais sobre comunicação com as pessoas. Mudou tudo. E depois virou até um problema, porque as pessoas não saíam da empresa. Não tem mais nenhum pedido de demissão depois. Pessoas que foram ficando por causa do bom relacionamento. Caraca. Até hoje. O meu funcionário está lá, grande Túlio, está lá, Não... porque temos um bom relacionamento. Show. Às vezes a pessoa ela não percebe, né? Mas relacionamento, como você já falou várias vezes, é tudo, né? É tudo em todas as áreas. Às vezes ela só vê se estiver dando dinheiro na venda lá. Mas a venda lá não é só vender para o cliente na hora que o dinheiro chega. É para o funcionário. Você está se vendendo o tempo inteiro hoje, né? Não tem Exato. como não estar se vendendo, né? E a comunicação entra em todas essas áreas. Né? Precisa investir. Por exemplo, pais de família hoje não conseguem engajar os filhos, não conseguem engajar a esposa, não consegue que na casa dele a louça seja lavada, que a cama seja arrumada, que a toalha seja colocada no lugar certo. Sabe por quê? Não sabe comunicar. O cara não consegue ser líder na casa dele por falhas na comunicação. A família toda bagunçada porque ele tem medo, porque ele simplesmente não sabe comunicar. E ele não investe nisso, ele não se dá conta nisso. E a comunicação? A gente fala de comunicação, às vezes a pessoa está chegando agora, ela não entende muito dessa área ainda. Comunicação, é só isso que a gente está fazendo? É só a fala? É o jeito que a pessoa fala? O que é comunicação, na verdade? Né? A gente está falando aqui, mas para a pessoa entender tanta comunicação a gente fala, o que é comunicação realmente? Ó, a comunicação, vamos dividir ela em 3 aspectos, que fica mais fácil. Vamos trazer a pesquisa do Dr. Albert Mehrabian, da UCLA, Universidade da Califórnia. Ele dividiu a comunicação em 3 impactos. 55% do impacto é a expressão corporal. Então, assim, tudo que eu faço com gestos, a minha roupa, você tá bem vestido aí, sua barba, cabelinho, tudo isso é comunicação. A expressão do seu rosto, as mãos. Então, qualquer pessoa, se ela tem gestos muito bruscos, um olhar muito fechado, ela está comunicando. Então, tudo comunica. Roupa, gestos, 55%. Os outros 38% é a forma de falar. Então, tom de voz. Vamos levar para a família novamente. A maior parte dos conflitos dentro de uma família é por causa do tom de voz. O jeito de falar. Não gostei do tom de voz. Só um tom de voz agressivo. Um tom de voz seco. É um jeito de falar. E os 7% do impacto é o conteúdo, é a palavra que eu coloquei. Ah, você poderia fazer isso. Nossa, você é uma pessoa muito interessante. Então, eu posso falar uma mesma fala de uma forma que você vai gostar, de uma forma que você vai odiar. A mesma palavra, a mesma frase, ela pode ter
um sentido completamente diferente. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Então, um exemplo aqui que eu estivesse estudando para fazer esse podcast hoje. Exato. Tudo que eu estudei aqui que eu vou falar é só 7%. De impacto para os ouvintes, sim. O restante é a forma que eu me apresento É a e tom. forma, o tom de voz é 38%. O tom de voz, eu percebo aqui, você falando muito em questão de, principalmente a questão de bater meta. Porque se a pessoa, por exemplo, vai parabenizar alguém, dá energia. Eu vejo pessoas que chegam assim, oh, parabéns. Eu já vi gestor fazendo isso. E eu já peguei no pé do meu time, de algumas empresas que a gente tem, do pessoal, tipo, elogiando, mas tipo, oh, bem, gente, bateu a meta, parabéns. Por isso que não dá aquela energia. Isso interfere. Interfere demais. Tom de voz. Ó, quer ver que funciona? Talvez a pessoa que está ali, ela não acredita que 38% é isso tudo para tom de voz e 55% é impactante para a expressão corporal. Vou fazer um teste com você. Imagina que você bateu a meta. Você está todo orgulhoso e você quer saber como que eu, seu gestor direto, Oséias, vou reagir, vou te parabenizar, vou te reconhecer por essa meta. Então eu vou cometer uma simples falha de expressão corporal. Vê se você sente alguma coisa. Então você chegou, ô Oséias, parabéns, viu? Muito bom, viu? Show de bola. Olá, gente, que mês que vem promete. O que você sentiu? Como é que tá o sentimento? Eu só cometi uma falha, eu só não olhei para você. Um erro de expressão corporal. Não, ou seja, não foi algo que eu falei, foi algo que eu não fiz. Falhei com a cabeça, assim, ó. E aí? Foi impactante? Não. Teve, mas não é, tipo assim, não é importante. Você não olhou, não teve atenção, não teve atenção realmente. Como é que você tá se sentindo agora? Ou seja, esse 55 faz sentido? Faz sentido. Você está sentindo, pô, você tava todo emocionado. Baixa energia. Tá empolgado e dá aquela... Pensou em sair da empresa, pedir demissão depois dessa? Aí já dá pra começar a analisar. Não dá pra começar a analisar? É impactante. Funciona. Agora o tom de voz. Vamos lá. Vou olhar pra você. Olha, parabéns, viu? Muito bom. Gostei. Legal. Já mudou também, né? E aí, tom de voz veio? Não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Totalmente diferente de eu chegar aí. Cara, meus parabéns! Você conseguiu, velho! Vibra, pessoal, vibra junto, dá olhar no olho. O cara pode estar com a energia baixa que o outro erga a energia dele, né? Você tá doido. Tudo isso é comunicação. É energia. O gestor, ele é um meteorologista, ele é o São Pedro da empresa. É ele que traz a energia, ele que traz o clima, ele faz chover, ele faz o sol, entendeu? Com a energia dele. E o palestrante também. Quantas vezes eu vi o Tony Robbins quando veio aqui no Brasil? 5 mil pessoas estavam naquele evento, não sei se era 5 mil, se era 10 mil, 15. Eu sei que o evento estava um caos, porque deu mais gente que o esperado, filas gigantescas, todo mundo reclamando. Quando ele chegou, a plateia estava assim, super para baixo. Com 5 minutos, ele já fez todo mundo esquecer todos os problemas. Ele é comunicação, energia. Ele sabe usar muito a expressão corporal, né? Um dos pilares dele, que ele ensina, é essa questão da fisiologia mesmo, do corpo, né? E às vezes eu vejo a pessoa, é tão bobo, digamos assim, que às vezes a pessoa tá tão focada, vamos estratégia de marketing para bater a meta, estratégia de marketing, faz os leads, e aí se ele não tiver uma comunicação no fechamento, ou uma comunicação com o time, muitas vezes, que às vezes ele nem dá tanta importância para comunicação em oratória, ele acaba deixando de ou estimular o vendedor para vender muito mais, ou deixando muito dinheiro na mesa por não conseguir fechar por algo que ele consideraria que não seria importante, né? Ele tá buscando tráfego, tá buscando isso e aquilo, mas o final ali, o fechamento realmente, ele tá deixando dinheiro na mesa para trás, né? Não tá motivando, não tá estimulando, né? Tá estimulando. E aqui, pegando agora, você que conhece tanto a parte do Brasil como a parte também dos Estados Unidos, hoje, com a sua visão, dá diferença? Qual que é a diferença hoje do empreendedor brasileiro para o empreendedor dos Estados Unidos para o americano? Olha, lá você tem que ser mais profissional, vamos colocar assim. Porque lá, o que acontece? Sentido de ser mais profissional. O brasileiro que está lá, ele está mais machucado. É um brasileiro que ele é muito desconfiado. Então, para ele fechar um negócio com você, ele tem que confiar muito mais em você. Então, nisso você tem que ser impecável. Aí eu não estou falando que você tem que se vestir tão bem, porque lá é uma coisa que eles não se preocupam tanto, assim, igual aqui. Aqui o pessoal vive um pouco mais de aparência. Mas lá o seu nível profissional, a sua reputação tem que ser espetacular. Você tem que preocupar muito com isso. Com seu nome, com as pessoas que você anda,
com as parcerias, isso tudo é comunicação. Fazer um bom network, ser bem indicado, referendado. Então, a pessoa que vai lá, ela tem que colocar energia nisso. E network, quem vai me indicar? Quem é a pessoa que vai abrir as portas para mim lá? E se a pessoa não tem um bom network, não tem uma boa comunicação, ela não consegue acessar isso. Não consegue ter isso. Porque eu só vou gostar de vocês, você só vai me achar legal se eu tiver uma boa comunicação. Sim. Se eu gerar valor em você. E o que é esse network, esse gerar valor hoje? Porque assim, a gente tem vários tipos de público aqui. Tem um público que ele já entende, ele já tá nessa nomenclatura nossa, e tem aquele público que ele tá entrando agora, ele tá chegando nesse podcast. O que seria isso que você acabou de falar? Network? Isso. Network é você conhecer pessoas, gerar valor, não ser uma pessoa só interesseira, mas ser uma pessoa interessada e aumentando a sua rede de contatos. Então, o que eu preciso colocar como meta todos os dias? Todos os dias eu preciso conhecer uma pessoa nova. Então, em média, no ano, conhecer de 300 a 400 pessoas novas. Essa pessoa eu vou alimentando, eu vou elogiando essa pessoa, vou servindo. O que interessa essa pessoa? O que é bom para essa pessoa? Por exemplo, você tem um podcast aqui e tal. Aí eu vejo uma coisa lá nos Estados Unidos legal. Falo assim, ô Zé, lembrei de você, tô vendo uma câmera aqui, fui no seu podcast, vi aquela câmera lá, muito bacana, achei aqui na promoção, te interessa? Eu faço muito isso com as pessoas. Eu vejo uma coisa que pode interessar para outro e mando para essa pessoa, tô agregando valor, tô lembrando, tô mostrando para ela que ela é importante. Lembro dela. Gerando um crédito com aquela pessoa ali. Aí, o que eu quis com você? Cara, eu não quis nada, não pensei nisso. Eu vou fazer isso porque lá na frente ele pode me ajudar. Não, é natural e tem que ser natural, que a pessoa vai perceber também se tem. Claro, a consequência disso vai ser a gente gerar mais coisas? Claro que sim, vai gerar. Mas você não tem que ser aquela pessoa que vai fazer tudo querendo algo em troca, entendeu? Então isso é network. Entendi. Então hoje eu pegar esse espírito do servir. Que hoje está bem em falta. Tá bem falta, todo mundo pensando só nela. Só vem a mim, né? Só vem a mim. E isso acaba tendo nas empresas, né? Que é a questão do dono, que ele não consegue servir nem os próprios colaboradores, né? Às vezes eu sou o dono e eu sugo. É diferente, eu quero sugar as pessoas ao invés de servir as pessoas. Né? A melhor maneira de crescer, a melhor maneira de subir e ser reconhecido e próspero é você ajudar outras pessoas a serem prósperas, a ganharem dinheiro, a serem bons profissionais. Quanto mais pessoas eu ajudo e sirvo, mais eu subo. Isso é a lei natural da vida. Lei da ação e da reação. Lei do plantio e da colheita. Exatamente. E aí, você falou um pouquinho da sua história, mas assim, o que te fez realmente vir parar em comunicação? Você já nasceu com essa vontade de ser um comunicador? Ou, tipo assim, de um dia pro outro acordou e vou fazer comunicação? O que aconteceu no meio desse caminho aí? Eu até gostava, mas foi um vexame, foi uma humilhação que eu passei. É uma dor que você tinha e foi atrás disso. Põe dor nisso, meu amigo. Eu entrei numa gráfica como sócio, uma gráfica, eu tinha 20 e pouco, bem novo. Entrei nessa gráfica, era uma gráfica lá em Belo Horizonte, sou mineiro, de convites artesanais. Só que a gráfica já existia há décadas, a gráfica é muito antiga, fez os casamentos de famosos aí. Chegou lá. No meu segundo dia, a gráfica tinha dezenas de funcionários. No segundo dia, o meu sócio, né? Não chefe dos outros, mas meu sócio William, convoca uma reunião geral. Só que ele não combinou nada comigo. Simplesmente, reunião geral, ele começa a falar com aquele tanto de funcionário e manda eu falar. Eu estava super inseguro chegando, porque a gráfica, 2 dias antes, tinha sofrido um incêndio criminoso, que eu acredito que foi até por minha causa, que eles não me queriam lá na gráfica. Então eles botaram fogo. Então imagina, eu estava nesse clima, eu estava super inseguro, e eu era uma pessoa muito insegura mesmo. E ele mandou falar, Oséias, pensa uma marmota falando, um trem horroroso. Eu não lembro nada que eu falei, mas eu lembro assim que foi um vexame. Por sorte, namorava a menina, morava lá, e ela tava lá, porque ela era vizinha da gráfica. Morava assim, 2 quarteirões da gráfica. Eu tava lá, ela era amiga deles. Por sorte, ela tava lá. Ela falou, vai ter uma reunião, me chamaram aqui. Né? E ela assistiu tudo, me chamou. Eu falei assim, olha, vou te falar. Desse jeito aí, com essa insegurança que você enfrentou, você não vai ter moral nenhuma. E foi isso que aconteceu. O que era pra eu ter feito aí? Era pra ter inspirado eles. Eu tava chegando. Era pra ter, sabe, transmitido confiança, e foi o contrário. Então, assim, eu demorei muito para conseguir a confiança deles por causa de um fracasso de uma comunicação de 5 minutos.
Eu fiquei de lá tão para baixo que eu fui procurar logo um curso de oratória. Falei, não, oratória é comunicação. Encontrei e fui fazer. Então foi o primeiro que eu fiz, professor Clay Lopes, da KLA. Lembrei outro que eu tinha falado antes, é o Edilson Lopes, fiz também com ele, o dono da KLA, um curso de palestrantes, e fiz também com o Clay Lopes, que eu quero honrar o carequinha, meu primeiro professor de oratória, que mudou minha vida. Foi um curso intenso, de horas e horas e horas, de manhã até de noitão, e que eu saí de lá falando, caraca, eu tenho jeito, eu tenho futuro. Então, de lá em a pessoa que tá diante, assistindo a gente aqui que trava, que tem vergonha de fazer Filho. reunião, tem conserto. eu duvido que alguém passou um vexame como o meu. E hoje eu sou palestrante internacional, palestrei em vários países, já palestei para milhares de pessoas, já formei 4.000 só palestrantes, que eu formei foram mais de 4.000 oradores, tá? Desde artistas, empresários, embargadores, vereadores, até pessoas comuns, porque eu destravei, porque eu passei por essa vergonha. Então, se você que está aí nos ouvindo está passando por uma vergonha por não falar em público, sabe que essa sua vergonha pode ser bênção. Porque Deus, ele dá honra a toda a nossa dor. Toda dor vai virar glória. Toda dor vai virar bênção na nossa vida. Foi o que aconteceu. Então, esse episódio, eu falo, mas eu agradeço demais. Que bom que eu passei essa vergonha. Não, você talvez Porque estaria hoje até eu hoje. faço o que eu amo, que é falar em público. Eu amo falar em público. Amo falar coisas boas para as pessoas, dar boas notícias, falar das boas novas do reino para as pessoas. É muito bom. Caraca. E hoje, né, você acabou de falar que se você dá treinamento, a pessoa que está nos assistindo hoje, ela passou por uma situação parecida, se identificou, ou às vezes nem passou por um vexame, mas sabe que vai passar a qualquer momento se ela não se ela não tá não estiver preparada. Exato. Hoje, você tem algum curso que você consegue fazer, que a pessoa faz à distância, tem previsão para algum? Como que tá, para o pessoal entender um pouco melhor? É bom ela me seguir no Instagram, que é o Luiz Cláudio, né? Luiz com Z, luizclaudio.oficial, porque lá tem agenda, lá a gente fala, mas eu dou curso presencial. Por exemplo, nesse final de semana vai ter um aqui em São Paulo, Certo, dias 17 e 18 de fevereiro, que certo. é uma imersão de 2 dias, e também dias 13 e 14 de abril também. Abril. Ali Então, próximo a pessoa da que nos Paulista. assistindo hoje aqui ainda poderia Dá pegar tempo esse de fevereiro esse fevereiro. e de abril também. E de Dá abril. tempo. Esse fevereiro estão nas últimas vagas, a pessoa tem que correr. Quem é de outro lugar? A gente tem um público muito de outros estados que acompanha Sim. a gente. Tem alguma coisa online que ela consegue pelo menos ter uma introdução ou é tudo presencial? Tem um online que a gente dá de comunicação, de influência, mas se ela quer oratória mesmo, aí prepara, pega o ônibus, pega o avião e vem pra cá, que vale a pena. A gente Você sempre pega o pessoal de fora que vem. Você pelo negócio prepara. É porque assim, tem muita coisa que eu vejo, tem muitas coisas na nossa vida, né? Você começa a falar do reino aí, que eu vejo que é Deus que vai fazer. Mas tem muitas coisas que é a gente que tem que tomar uma decisão. É claro. Né? Porque às vezes, mas é difícil eu ir, mas é isso, mas você, se não tivesse tomado aquela decisão de fazer o curso de oratória naquele dia, ou naquele momento, você acha que você teria morando hoje, talvez, nos Estados Unidos? Não. Olha, esse curso que eu fiz, tudo bem, foi até próximo da minha casa lá, onde eu morava, uns 10 quilômetros da minha casa. Mas a maioria dos cursos que eu fiz, eu tive que pegar ônibus ou avião. Ou carro, ou não tinha nem dinheiro direito, e fui. A maioria não foi no meu estado. Foi em lugares bem diferentes. Porque eu morava em Belo Horizonte, sou mineiro, então eu fazia a maioria em São Paulo. Cheguei a fazer no Rio também, mas a maioria era em São Paulo. Então, Quando quer, tem que pagar o preço. tem que pagar o preço, né? Tem que Porque pagar. hoje a maior desculpa, né? Eu lido muito com Fora do Chile. Fiz no Chile. dezenas de cursos no Chile também. Caraca. Quando eu era dessa escola internacional. Então, amigo, eu fiz até na Índia. Na Índia. Na Índia foi $10 mil que eu gastei para fazer treinamentos lá. Ou seja, gente, eu saí daqui. Na época eu morava em Belo Horizonte na época. Para ir para a Índia fazer um curso lá, que hoje nem recomendo, que não é mais da minha linha de entendimento, mas eu fiz um curso que, poxa, aprendi muito. Mas $10 mil na época, que hoje seria o quê? 100 mil reais mais ou menos. Investir. E uma coisa que eu te falo, que é muito importante as pessoas saberem, essa época eu parcelei em 12 vezes uma parte aí, peguei cartão emprestado para pagar, mas o dinheiro sempre aparece. Toda vez que a gente investe na gente, a gente consegue o dinheiro. Isso é impressionante. É uma teoria que eu gostaria de, se eu tivesse tempo, desenvolver ela. Quando a gente é para o nosso crescimento, Deus vai abençoar. A gente tem medo de fazer treinamento. Claro, não estou falando para ninguém fazer loucura, mas treinamentos normais, invista porque parece que existe uma força superior que está querendo que você evolua. Porque Deus ele vai abençoar aquelas pessoas que estão em movimento. Repare na Bíblia, todos que foram abençoados, todos que cresceram, eles estavam em movimento. Por que Davi ele matou aquele gigante? Porque ele estava em movimento, ele treinou,
matou um leão. Treinou, matou um urso. Falou, peraí, aquele ali gosta de treinamento, aquele ali vai ser meu rei. Tem um coração muito bom e tá treinado, pronto. Ele vai fazer um milagre que vai exaltar o meu nome. Então Deus vai abençoar. Vai aparecer. E você usou uma parte aí de investimento, né? Mas a pessoa vê tudo como gasto, como custo. Às vezes, eu não tenho dinheiro, eu não me especializo. Eu pego hoje, o meu público hoje, muito empresários pequenos, 10, 15, 20 funcionários ali. E às vezes o problema desse cara é que ele não tem dinheiro. Na verdade, todos quase eu não tenho dinheiro, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, porque não sobra dinheiro, e ele não faz. Só que o que acontece? O que eu percebo? Tido por mim. Eu, quando abri minha primeira empresa, fiquei 5 anos quebrando cabeça, quebrando. Eu não sabia o que estava fazendo. O que eu falei aqui do cara que quer fazer uma faculdade e quer ganhar mais que uma pessoa que faz e não faz nada, era eu. Eu só abri a placa e comecei. Eu me especializei na parte técnica. Eu era um bom técnico. Sim. Eu era o melhor técnico da minha empresa, mas não entendia nada de gestão. E eu fiquei 5 anos quebrando cabeça, a ponto de quase perder o casamento. O meu ápice assim, de tudo que aconteceu foi quando a minha esposa pediu o divórcio. Eu falei, cara, não dá mais. Eu tenho uma empresa, o meu funcionário tinha carro, eu não tinha carro. Olha. Os caras, o meu funcionário é mais bem sucedido do que eu. Falei, tá errado isso. Eu não tinha tempo pra família, eu trabalhava 10, 12, chegava a trabalhar 15 horas por dia. E aí foi o que eu fui buscar um treinamento. E esse treinamento mudou minha vida. Não foi só ele, porque a partir dele eu comecei a fazer outros. E aí, em um ano, eu medi isso. Em um ano, eu cresci mais do que os 5 anos anteriores. Olha. E eu não tinha dinheiro para fazer. Eu parcelei no cartão e tudo mais. Sim. O que eu quero dizer? Se eu não tivesse... Foi um investimento. Na época, eu acho que foi um custo de uns 8 mil reais que eu paguei. Eu não tinha... Parcelas normal, né? Normal, paguei parceladinho. Mas agora, o que acontece? 8 mil reais. Eu não tinha para fazer, era muito dinheiro. Só que se eu não tivesse feito aquele curso, que foi na época um pequeno curso, porque eu fiz vários outros depois, mudou minha vida. Quanto que eu ia demorar mais 5 anos quebrando a cabeça? Família, filho, tanto de coisa que eu perdi. Então, às vezes a pessoa ela tá ali quebrando a cabeça, o negócio não vai. Ela tem um negócio ali há 10 anos, o negócio não vai. E ela não sabe o que tá acontecendo. Só que ela também não investe para buscar ajuda, para pedir ajuda de um profissional, de oratória, de venda, entender realmente, né? E eu vejo hoje muito isso. A pessoa acha que tudo que vem de treinamento é custo. Porque às vezes ela não tem essa experiência de ter feito o primeiro. Porque depois que faz o primeiro, não para mais também, né? Tá sempre querendo crescer mais, né? Exatamente. Se ela faz o primeiro, ela vê, né? É aquilo que o Abraham Lincoln diz. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu dedicaria 4 amolando meu machado. Quando a gente treina, tanto que a gente vai ganhar de tempo depois de ferramentas e possibilidades, é imensurável. É imensurável como a gente vai se tornar uma pessoa muito melhor. Só tem que escolher o treinamento correto, que é aquilo que você precisa. Porque tem aquelas pessoas também que vivem da síndrome do impostor. Síndrome do impostor. A pessoa nunca acha que ela está preparada. Já estamos falando de um caso extremo. Da pessoa que já fez mais de 5 a 10 treinamentos naquela área. Por exemplo, isso acontece na área, por exemplo, técnica, né? A pessoa quer falar sobre biologia, então ela já fez 5 ou 10 treinamentos sobre biologia e não se sente preparada para falar, mas ela por dentro está tudo. Ela se sente o impostor. Já é um outro caso. Mas, no geral, treinamentos comportamentais, inteligência emocional, comunicação. A pessoa precisa fazer. Eu falo que todo mundo tinha que fazer um treinamento de oratório. Qualquer pessoa. A partir de 13, 14 anos, a gente recebe muito jovem. Os meninos tímidos de 13, 14 anos que fazem, é tremendo, porque eles estão novinhos ainda. A evolução deles é maravilhosa. Mas já tivemos pessoas de 80, a senhora do Resort Tamboré, aqui. Foi até uma vizinha nossa. Se eu não me engano, 80 anos. Foi sensacional. Tu já mandou uma mensagem pra mim? Tempo, né? Independente da idade, ainda dá tempo. Analisa, se eu não me engano. Sim, manda muito bem, é gracinha. Cara, então, você falou um negócio de timidez. Timidez, então, resolve com oratória. Porque eu já perdi grandes oportunidades por causa de timidez. Quantas oportunidades a pessoa deixa passar na vida por causa de timidez? Muito. E a oratória resolve. Resolve. O nosso curso chama Curso Oratória e Desinibição. Comunique-se com segurança e eficácia. Então é a forma de falar e a segurança. A gente bate muito na tecla da segurança. Existe uma parte lá, que é a parte da ativação Heart Love. Que é a parte onde a gente ensina ela a transformar todo o medo em coragem, passando pelo amor. Não consigo explicar aqui, a pessoa teria que fazer o curso. Tudo. Mas quando a pessoa consegue acessar isso, ela fica tão excitada para falar depois, que quando ela começa a falar utilizando essa nossa metodologia, ela entra no estado de flow.
E é assim, algo que é maravilhoso, é lindo de se ver. Então, todo medo vai embora. Isso aí eu quero Isso saber aí, mais. Isso aí depois isso é fantástico. eu quero saber mais sobre esse. Você falou de um assunto agora há pouco, a gente acabou de falar, sobre a pessoa que faz muito curso. Tem a pessoa que não faz nenhum curso Isso, e tem e a aquela pessoa que... que faz muito curso. Ela chega a ficar obesidade cerebral ali, a Exato. pessoa fala. Obesidade. Hoje, além dessa, você falou de uma síndrome, né? Mas o que faz hoje, a gente pega muito hoje aqui clientes na área de desenvolvimento pessoal, essas áreas hoje, né, que tá mais em alta. E a pessoa faz um curso, faz 2 cursos, faz 3 cursos, e ela sempre tá buscando mais um. Tem gente que investe tudo que tem em treinamento e nunca consegue colocar em prática. Por que isso acontece? Você falou tudo, porque não coloca em prática. Teve uma vez que a gente estava num mastermind, eu participei do mastermind do Samuel Pereira. Sim. Ele contou um caso de um mastermind que ele fazia nos Estados Unidos com, se eu não me engano, com Jeff Walker, que é um dos criadores da forma de lançamento. E tinha um cara que estava lá e tal, era 3 dias de mastermind, no primeiro ele recebeu uma sacada, esse cara foi embora. Foram descobrir por que esse cara foi embora. Porque a sacada que ele recebeu ali foi tão importante que ele foi praticar e deu super certo. Samuel Pereira conta esse caso. Então é isso, uma pessoa prática. Esse cara que estava ali é uma pessoa que entendeu que ele tem que colocar em prática. E as pessoas muitas vezes participam do treinamento inteirinho. Claro, o ideal seria participar do treinamento todo, mas talvez ele tinha uma urgência. Mas participa do treinamento todo, beleza. Mas no dia seguinte, ele coloca em prática, na semana, sai de lá com um cronograma de aplicação. Quando eu faço treinamentos, eu sempre gosto de levar um Moleskine em branco. A última página é a parte das ideias, onde eu coloco as ideias para serem colocadas em práticas, para lembrar. E eu chego em casa e vejo o que eu vou implantar. Nem tudo dá para implantar, mas coisas têm que ser implantadas. Se a gente não implanta, não tem como. E uma coisa que me ajuda a implantar, sabe o que é que eu gosto de fazer? Sim. Minha esposa daí brinca comigo. Eu aprendo e já ensino. Que a melhor maneira de você absorver é você ensinando. Exatamente. Porque, na verdade, tem gente que retém, né? Ela retém. E aí, isso é uma percepção minha, você vai entender mais da área, que o que eu percebo? Essas pessoas começam a absorver tanto conteúdo que ela começa a chegar a um ponto dela começar a se frustrar. Porque assim, uma coisa é eu não saber e tá tudo bem. Outra coisa é eu fazer 10 cursos e aí eu vejo o cara que fez um primeiro curso tendo resultado e o outro fez 10, 20 cursos e não consegue ter. Isso começa a gerar, não sei se esse é o nome, uma certa depressão nessa pessoa. A pessoa começa a ficar angustiada porque ela não consegue colocar em prática. Então, isso vem também dessa questão. O que levaria hoje, né, uma pessoa a colocar em prática realmente? É só ir lá e praticar? Tem alguma técnica que ela pode desenvolver? Ou às vezes é até o medo de falar, mesmo o medo de falar em público? Alguma coisa que trava ela de começar a fazer ali realmente? Então, a pessoa pode ter um bloqueio, realmente. Pode ter uma trava. Com certeza ela tem. Existem formas, como por exemplo, o meu amigo Everson Varoli, quero falar dele aqui, teve até aqui na palestra que a gente deu aqui, que aqui também tem um local para palestra, importante o pessoal saber, que é muito bom, muito requintado. Ele desbloqueia a pessoa para algum bloqueio que ela tem. Então, por que eu estou falando dele? Porque existem formas que a pessoa pode procurar para, às vezes, tirar um desbloqueio. Outra coisa também, que ajuda, eu também atuo nesse sentido, um mentor. A pessoa às vezes só precisa de um mentor que vai mostrar para ela como colocar em prática todo aquele conteúdo que ela acumulou a vida inteira. E vai mostrar o caminho. O mentor é ele que mostra o caminho. Ó, faz aqui, vem aqui, vem aqui. Muitas pessoas precisam disso. Ou de um desbloqueio, ou de um mentor. Mas nada disso vai substituir o treinamento. Porque se ela não tem o skill, que são as habilidades, ela não vai conseguir também colocar nada em prática. Show. Isso é importante, né? Isso é importante. E hoje eu vejo a importância do mentor, porque assim, o mentor é o cara que já fez aquilo que eu tô querendo fazer, já acertou e já errou. Já foi no caminho. Então ele sabe, ele tem muito mais coisa, mas sabe o que ele errou, eu não vou errar mais, e o que ele acertou, ele vai me ensinar para encurtar o tempo. Né? Entra até naquela questão, eu não preciso de fazer hoje 30 cursos, eu posso aprender o melhor desses cursos, talvez em um curso seu. Exato. Certo? Então às vezes a pessoa faz tudo, mas não tem um mentor certo, não tem a pessoa certa para auxiliar ela ali, né? Exato. Meu amigo, a gente tá caminhando aí já quase pro fim, passa muito rápido aqui esse podcast. Boa, hein? Voa, mas eu queria abrir aqui esses minutos finais para você deixar uma mensagem pro pessoal, trazer aqui, tipo, o que você quiser trazer, fique à vontade pro pessoal que tá nos assistindo. Sobre comunicação, e depois no final, quero que você daí, deixa de novo quando que vai ser as próximas palestras, deixar suas redes sociais e pro pessoal te acompanhar também. Muito bem, então eu vou dar uma dica, senti aqui no coração de dar essa dica do Hurt Love. Certo. De como a pessoa perdeu medo, porque muitas pessoas têm medo de falar em público. Tem uma passagem na Bíblia, em 1 João, que ele diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso que eu vou falar agora não serve só para oratória,
serve para tudo. Por que que as pessoas têm medo de oratória, de falar em público? E na oratória ela vai se sentir ansiosa, ela vai sentir com aquelas borboletinhas na barriga, porque ela está focando nela. Ela está focando e se eu falhar, o que eles vão achar de mim? E se me acharem inadequado? Aí se eu não souber responder, e se eu. Quando você tira esse sentimento egoístico de você, das suas coisas, dos seus medos, e foca em servir, foca verdadeiramente em se conectar com aquelas pessoas, em honrar cada pessoa que foi ali naquele evento, e colocar amor, no sentido de, olha, eu vou entregar o meu melhor para transformar a vida dessas pessoas. Eu vou amá-las de verdade, de uma forma que elas vão sair daqui impactadas. Eu vou ajudar essas pessoas a serem melhor, sabe? E conseguir colocar isso na prática, ela vai sentir tanto amor que é impossível, do mesmo lugar que sai medo, sair amor. Então, da mesma fonte, ou ela sai água pura, ou ela sai água salgada. Então, daquele lugar que o medo, ele sai daqui. Daquele lugar não vai sair mais medo. Vai sair amor, coragem, valor. Em espanhol chama valor. E aí a pessoa vai entrar nesse estado que eu falei que é de flow. E é impressionante. Eu já testei em mim essa situação. As pessoas que conseguem fazer essa conexão, é fabuloso. Isso serve para tudo. Lança fora todo medo, né? E por que serve para tudo? Para vendedor, qualquer pessoa. Vendedor vai atender uma pessoa, esquece o cifrão. Para de olhar o cifrão na cara da pessoa. Minha esposa fala muito disso. Ame aquela pessoa, sirva aquela pessoa. Nós estamos aqui, você vai entrevistar alguém, só pense em servir aquela pessoa, só pense em fazer o melhor. Esquece, a pessoa vai fechar alguma coisa, vai fechar um pacote, uma esteira de produtos. Sirva. Porque isso vai, além de te trazer um prazer muito grande e a pessoa se sentir bem, as consequências são maravilhosas. E aí todo medo vai embora. Caraca, é importante isso, principalmente falando de vendas. Muitas vezes a pessoa ela só quer que você passe o cartão, ela só quer que você passe o cartão. E ainda até você falou de esteira de produto, e eu vejo muito hoje, assim, quando eu falo eu vejo muito, que a gente já atende pequenos empreendedores, empresários. Então pega muito o cara ali que só quer fazer o fechamento. E aí, às vezes, ele esquece que se ele fizesse um bom atendimento, se preocupar em resolver a massa, resolver a dor daquela pessoa, é o próximo que o cara vai comprar automaticamente o próximo produto. Tanto um produto de recorrência, como, por exemplo, hoje eu te vendo essa taça. Mas se eu resolvo a sua dor, se importo com você com um bom pós-venda, eu me preocupo, daqui a pouco eu vendo um produto 3 vezes mais caro. Só que tem empresa que eu vejo, fica o tempo inteiro tentando vender taça, porque ele só quer que passe o cartão, passa o cartão. Se você não se preocupar com isso, o negócio não vai. Exatamente. E eu percebi isso aqui na pele, porque a gente tinha isso lá naquela mesma época lá da empresa. Só queria vender, a gente só tinha que fechar. A gente tinha que lotar a agenda, a prestação de serviço. No momento que a gente começou a se preocupar com o cliente, que aí eu fui entender um pouco disso e resolver a dor do cliente realmente, a gente começou a fazer pós-venda. Nenhuma empresa na nossa região e naquele segmento fazia pós-venda. Então a gente trabalhava, começamos com climatização. Depois de 7 dias ligava para o cliente e falava: e aí, dona Maria, como é que ficou o bar da senhora? Ah, mas eu paguei já. Ela já vinha assim: não, eu só quero saber se ficou bom. A senhora foi bem atendida, o técnico atendeu bem a senhora. E aí a gente começou a se preocupar. O que começou a acontecer depois de 6 meses? A gente começou a sentir isso. Começou tanto os clientes a voltarem, porque aí começou a ter recorrência, e começou a indicar. Então chegou um momento que a gente começou a ter aí 30, 40, 50% do nosso mês, da nossa agenda, preenchido por indicação de cliente. Porque a gente começou a se preocupar, fazer pós-venda, se desse um problema a gente começou a resolver, não era mais a preocupação em fazer um tanto de serviço e deixar que ela já fechou. Então assim, eu senti na pele isso, importar com o cliente realmente. No momento que eu se importei com o cliente, começou a ver que o cliente era importante, as coisas começaram a acontecer. Começa a acontecer. E eu vejo muito isso na prática. É isso. Só quer fechamento. Só quer ali o dinheiro e tudo. E como as pessoas estão assim, né? Cometendo esse erro, focando só nela, no prazer imediato, na venda de impacto, naquela venda. E isso não gera um relacionamento duradouro. Não gera. Termina ali. Quanto mais pessoas você ajuda, né? A gente até falou isso, você vai resolver a dor dela, mais bem sucedido você vai ser. Porque quanto mais pessoas você alcança, até mesmo no network, né? Porque assim, como que eu vou fazer um network se eu só me preocupo comigo? Exatamente.
Falou tudo. Meu amigo, chegando próximo aqui do nosso final desse podcast, que papo maravilhoso, quero te agradecer. Mas quando que vai ser o próximo treinamento? Repete com o pessoal que gostou, quero fazer um treinamento desse, eu quero desenvolver minha oratória, como que ele te acha, como que ele vai encontrar você? Se a pessoa quiser o melhor treinamento de oratória, para que em 2 dias ela saiba, desde chegar no palco completamente empoderada, até fazer um fechamento digno de ser aplaudido de pé, dias 17 e 18 de fevereiro, próximo da Avenida Paulista, Certo. vai ter, e também 13 e 14 de abril. Certo. Isso aqui no Brasil. E aí, ela tá ouvindo, ela é aqui de São Paulo, dá pra ela participar desse de fevereiro aqui ainda. Como que ela vai te encontrar? Vagas. Luiz, Instagram, Luiz Cláudio, Luiz com Z, luizclaudio.oficial. Aí me manda um inbox, alguém da minha equipe responde e a gente dá as informações, o direcionamento para ela. Perfeito, meu amigo. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, mas você veio aqui hoje, Bem corrido. com evento hoje, corrido para gravar aqui. Gratidão mesmo, tá? Foi um prazer receber você aqui com a gente. E espero que nas próximas vezes você venha ao Brasil, a gente consiga aí aproveitar mais um pouquinho desse seu tempo para gravar um próximo podcast. O prazer foi todo meu e você foi exemplo vivo daquilo que você falou. A gente se conheceu e você não tentou me vender nada, muito pelo contrário, você foi uma pessoa que fidelizou, uma pessoa que se interessou, uma pessoa que procurou servir, e a gente já está aí com planos aí que a gente conversou para fazer coisas bem mais avançadas. Então, você é uma pessoa que pratica aquilo que você fala. Isso é coerência. Parabéns, José. Gratidão, meu amigo, gratidão. Tamo Gente, junto. e você que está nos acompanhando, fique ligadinho aí. Até o nosso próximo Pod Empreendedor.